Então vamos lá? É o seguinte, vocês estão me pedindo esse vídeo aqui tem um tempão, mas hoje vai ser um vídeo sem edição. Por quê? Porque hoje é feriado, tô aqui gravando na segunda-feira pra vocês, porque vocês querem, né? O resultado, teoricamente as eleições americanas, né, começam amanhã, no dia 3 de novembro, mas na verdade os votos antecipados já aconteceram em grande número. E se você vive num buraco aí e não tá sabendo, a gente tem dois concorrentes ali. A gente tem o Joe Biden ali, né, do lado dos democratas, a gente tem o Donald Trump, que é o atual presidente dos Estados Unidos, do lado republicano. Apesar do Donald Trump estar perdendo ali, né, com mais de 10% de diferença para o Biden, né, se você observar, o Biden está agora com 51,6 pontos ali e o Trump com 41,6, né, tá dando uma diferença ali, uma margem de segurança ainda para o Biden de 10% ali, que seria extremamente alto, e é muito difícil de virar esses números. Só que isso também aconteceu em 2016, e aí tem mais um problema ainda na eleição americana, é que o Donald Trump ali parece que ele tá meio que querendo dar uma puxada de tapete, assim. Eu não queria falar isso não, mas mais ou menos é isso mesmo, porque ele já falou ali que pretende contestar, tá? As pessoas próximas dele já falaram que ele pretende contestar o resultado das eleições. Então, mesmo que ele perca ali, muito provavelmente ele vai contestar porque ele quer que os votos a partir do dia 3 ali, né, do final da noite do dia 3, que a gente deveria saber quem ganhou a eleição americana. Normalmente é assim, mas tá tendo muito voto por correio, aquela coisa, então poderia atrasar um pouco mais. Ele tá querendo desconsiderar esses votos ali, tá? Então, muito provavelmente a gente vai ter um cenário bem turbulento ali nos Estados Unidos, e óbvio que com essa turbulência toda vem o quê? Volatilidade para a Bolsa de Valores, né? E outro ponto também muito importante é que em 2016 o Donald Trump também estava perdendo ali por esse número da Hillary ali, só que as pessoas esqueceram de calcular a rejeição da Hillary e o fato de que os eleitores do Donald Trump, eles foram mais para as urnas votar, né? Diferentemente de no Brasil, as eleições nos Estados Unidos, elas são opcionais, né? O que faz muito sentido com a democracia. A única democracia obrigatória é no Brasil, né? Vamos participar da festa da democracia, sim, né? Você vai sim participar dessa festa maravilhosa que é a democracia, vai votar obrigatoriamente. E se eu não quiser, a gente cancela todos os seus documentos. Vai votar sim, e senão vai pagar multa. Como que pode um direito adquirido ser obrigatório? São das coisas que só a democracia é capaz de fazer, uma coisa maravilhosa. As chances da eleição ali dar pro Donald Trump antes desse negócio do coronavírus estavam muito boas ali, né? Até botei aqui. O desemprego estava em níveis baixíssimos, ele estava arrumando confusão com a China, isso dá muito voto, porque as pessoas nos Estados Unidos gostam muito desse tipo de polêmica, né? Guerra comercial, botar na mesa, né? Os americanos adoram esse tipo de postura de um presidente bem autoritário, bem forte, esse tipo de coisa costuma funcionar com eles estão perdendo espaço para a China, os americanos estavam meio putos com aquele negócio do desemprego, aquele tanto de fábrica americana na China, e o Donald Trump começou a falar de empregos americanos trazer de volta para o território, aquela coisa toda, de obrigar algumas empresas a voltar, isso deu muito voto, começou a funcionar muito bem. E detalhe que antes disso, né, antes do Donald Trump, essa postura era mais democrata, sabia? Não era tão republicana. Então ele reinventou ali um republicanismo trumpiano ali, que funcionou, né? Ele estava muito bem, só que o nível de desemprego nos Estados Unidos estava muito bom, só que quando começou o coronavírus, alguns movimentos bem errados ali do Donald Trump levaram o desemprego para o maior número dos últimos 80 anos. E aí começou a eclodir qualquer bagunça nos Estados Unidos ali. Então tudo que acontecia virava motivo para uma grande fúria, né? Para um grande ódio das pessoas ali, que elas estavam, chegou gente ali para escolher, então dava um grande ódio das pessoas qualquer coisa que acontecia. Por exemplo, casos que eram comuns, não é que seja normal, não é que ninguém concorde com isso, todo mundo sabe que isso está muito errado e deveria dar merda mesmo. Mas casos comuns ali de racismo sempre aconteceram nos Estados Unidos, inclusive com vítimas ali, mas na hora que aconteceu isso, no meio de uma crise do coronavírus, cara, a galera arrebentou, supitou tudo pra cima, virou revolução, começaram a pôr fogo na delegacia, coquetel molotov explodindo pra todo lado, e a popularidade do Trump, E aí o Joe Biden, que não era nem um cara ali muito cotado, ninguém nem tentava questionar que o Trump seria reeleito com certa facilidade, começou a despontar ali, começou a crescer, né? Aquela coisa, quando tá tudo muito bagunçado, qualquer coisa vira motivo pra explodir uma grande revolução ali, né? Isso aconteceu também no Brasil ali, quem se lembra ali em 2013, alguma coisa nesse sentido. A Dilma tinha uma popularidade relativamente boa, só que as coisas começaram a piorar muito no país. E aí teve aquele aumento ali dos 20 centavos, né, das passagens de ônibus, e foi meio que uma coisa meio que nacional ali, e aí começou a explodir aquele tanto de manifestação e tudo. Então uma coisa muito pequena pode desencadear uma coisa muito grande, desdobrar muitas vezes ali e virar um problema. E foi o que aconteceu com o Trump, e aí o Joe Biden começou a crescer e tarará, tarará. E a reprovação do Donald Trump, né, do governo do Donald Trump, chegou ele a 53,4%, que foi extremamente alta. Então agora a eleição ficou
ficou meio que assim, ninguém sabe exatamente o que vai dar, tá? A maior parte das apostas vão para um cenário onde o Joe Biden vai ganhar, tá? Não é o Trump que vai ganhar. E aí você deve estar se perguntando, e a Bolsa de Valores com isso? A gente vai conversar agora um pouco mais sobre esses trâmites. Então, mais 53,4% dos americanos desaprovam o governo do Donald Trump, né? E as pessoas que apoiam, apoiam muito. Então pode mudar isso aí. E aí a eleição ficou basicamente concentrada nesses estados ali que nenhum partido costuma ter maioria. Porque nos Estados Unidos a coisa é muito bem definida, né? Tem estados mais democratas, tem estados mais republicanos, e tem alguns estados ali que são grandes. Lá tem uma questão toda por influência na economia de cada estado. Não é igual no Brasil, que todo voto vale a mesma coisa. Tem o negócio dos delegados. Eu não vou ficar explicando tudo isso aqui porque não é necessário, mas o que tá pendente ali agora são esses estados que são meio a meio ali, né? Esses estados indecisos ali, a Flórida, esses estados que nenhum partido costuma levar fácil ali. Então é isso que tá definindo a eleição americana, fora toda essa questão do Trump questionar aí como é que vai ser esses resultados aí, tá? Então, independente de qualquer cenário, existe agora uma grande crise nos Estados Unidos, né? Uma grande crise mesmo. O governo americano está injetando muito dinheiro. Donald Trump já falou que injetaria mais e mais dinheiro, independente da situação. E o outro lado também injetaria muito dinheiro. Então, nesse aspecto, os Estados Unidos devem continuar aumentando a dívida pública deles de modo igualitário para todos os lados. Independente de quem ganhar, vai ficar desse jeito. E de toda forma, a gente vai ter volatilidade, porque uma troca de presidente ou a manutenção do Donald Trump no cenário que está agora ficaria bem bagunçado. Mas aí vem a situação. Para o Brasil, quem que é melhor que ganha? Agora pro Brasil sem ser o Ibovespa. Não é para você. Vamos ali, não é para você investidor, né? Pro Brasil, seria melhor pro Brasil no cenário que a gente está hoje com o Bolsonaro na presidência da República, como ele é muito próximo do Donald Trump, seria melhor que o Trump ganhasse, porque ele declarou voto, né? Então a mesma coisa que você tá vendo duas competições ali de um amigo seu, e você vai ali e fala assim, ó, eu tô torcendo ali pro João. Então se o outro ganhar, a coisa vai ficar meio estranha para ele, né? Porque esse cara não vai ser muito amiguinho do Jair Bolsonaro não, né? Porque o Bolsonaro foi lá falar que preferia o Trump, que torcia pro Trump de toda forma. Então o Biden ali já ficou meio, né, ressabiado, já tinha falado umas coisas sobre a Amazônia, o Bolsonaro já foi lá e deu uma contestada, então aquela coisa toda. Então a relação deles dois provavelmente não seria muito boa. Se o Biden ganhasse, a gente veria aqui um cenário talvez de incertezas no Brasil referente a esse assunto, com a queda ali, né, possível na bolsa e outras coisas, porque a bolsa americana também reagiria ali mais ou menos de igual para uma quedinha também, então poderia impactar negativamente no Brasil as relações comerciais do Brasil e tudo mais. Mas se a gente olhar o copo meio cheio e não o copo vazio ali, né, que é o que eu fiz aqui, olhar o copo vazio, o que pode dar errado com o Joe Biden ou não, o que pode dar certo. Se a gente olhar ali o copo meio cheio, a gente tem o maior problema dos Estados Unidos hoje querendo ou não, de toda forma, a guerra comercial com a China. E já pode chamar isso de guerra mesmo, porque não tem outro jeito, né? A China ali tá crescendo, a pergunta não é mais se a China vai passar a economia americana, é quando, né, eles vão passar a economia americana, todo mundo sabe que isso vai acontecer, e eles estão tentando aplicar sanções ali, tentando dar uma controlada nisso, tentando mudar um pouquinho as regras do jogo, reestabelecer um pouquinho algumas coisas, porque a China, querendo ou não, é um governo comunista, é um governo autoritário e cheio de problema, ninguém quer que aquilo se espalhe muito, pelo menos não quem tem um pensamento mais ocidental e tal, a galera não quer que aquilo se espalhe muito, que eles realmente dominem o território ali todo e comecem a mandar na economia do mundo, porque isso seria bem problemático, né? Só que a China, ela é um governo comunista, e aqui que tá. Se ela tá em guerra comercial com os Estados Unidos é democrático, qual que é a maneira mais fácil de você desestabilizar uma economia, né? Você tem ali, primeiramente, os estados ali dos Estados Unidos, onde tem maior influência nos votos e tudo, são a galera que é produtora, agropecuária ali, essa coisa toda é muito forte nos Estados Unidos, aqui também é, mas lá também é muito forte, é uma parte importante da economia deles. O jeito mais fácil da China minar a democracia dos Estados Unidos e fazer um presidente perder ali apoio popular é sempre criando sanções nas importações deles. Eles são um dos maiores consumidores dos Estados Unidos no sentido de importar soja, importar tudo que os Estados Unidos produz ali nessa parte de agropecuária. Então, o jeito mais fácil para um governo comunista que não precisa de voto prejudicar o outro que precisa de voto, né, e garantir uma impopularidade do presidente eleito de toda forma para tentar forçar ele a fazer o que a China quer, é sempre cortando essas importações, né? E muito provavelmente é o que a China vai fazer. E quem se beneficia disso, independente de quem seja eleito, Trump ou o Biden ali, o Brasil, né? O Brasil é um exportador gigante também para a China e a gente pode se beneficiar muito disso. Agora, não sei, né, se no caso disso começar a acontecer, desse cenário realmente se desenhar, se o Bolsonaro vai de fato ali ser aquele cara que vai falar assim, beleza, vamos negociar com a China e tudo. Por quê? Porque se o Trump ganha, querendo ou não, ele gosta de agradar o Trump ali, fica essa relação com o Trump. Então o Biden ganhando, fica mais fácil, porque ele não vai se incomodar em fazer esse tipo de coisa. Então pode ser bom pra gente, como país ali, o Biden ganhar nesse ponto. Outra coisa, né, o dólar não tá dando refresco.
gigantesco. O dólar tá, tipo, astronomicamente subindo, porque o Trump tem uma política bem agressiva com relação ao dólar. E o dólar alto, né, do jeito que tá agora, é muito parte de uma política do Donald Trump também, dessas coisas todas, essas sanções, as coisas malucas que ele tá fazendo. Então, caso o Biden ganhe, é muito provável a gente vai ver um dólar ali dar uma tranquilizada. Isso seria muito bom pra gente também, né? Que é o cenário mais provável, então por isso que eu tô focando mais no Biden, porque é o cenário pelo menos mais provável. Não é que eu torça pra nenhum dos dois, eu não tô nem aí com as eleições americanas, sendo bem honesto, mas é isso. A guerra comercial com a China deveria se agravar no governo ali do Donald Trump. O Biden já é um cara mais moderado, então a gente veria uma guerra comercial mais de boa ali, né? Não é que vai parar de toda forma, mas a gente veria uma maior tranquilidade. A gente veria umas relações internacionais com esses países latinos aqui, onde a gente se encontra, inclusive, não sei se vocês estão sabendo, mas a gente fica na América do Sul, né? Quando o Trump fala aquelas coisas em todas ali também, ele tá abrangendo esse território aqui onde a gente se encontra. Então, sim, né? A gente veria uma política internacional um pouco melhor, maior facilidade aí para uns vistos, alguma coisa no cenário do Biden, né? A gente veria uma política imigratória melhorando de todas as formas, para quem pensa em viver nos Estados Unidos, alguma coisa, porque o Trump é um pouco mais fechado nesse sentido, eu tô sendo bem gentil, como vocês podem ver, né? Ele é muito mais fechado nesse sentido e tudo, então a gente veria ali uma política migratória mais fácil. A gente veria aí agora alguns cenários complicados, né? A política tributária para as empresas e tudo, o Trump é mais aberto do que o Biden, né? Ele é mais fechadão ali. É como se fosse a nossa esquerda, tá? Não é exatamente a mesma coisa, que é muito diferente, mas é como se fosse a nossa esquerda ali, o Biden, então a gente veria um fechamento tributário maior ali, aquela coisa um pouco mais complicada, e isso é ruim para as empresas que a gente investe ali nos Estados Unidos, se você já é uma pessoa que tem esse tipo de investimento no exterior. E a gente veria ali também talvez uma melhora nas relações comerciais com os outros países de modo geral, e acho que no ponto do Brasil esse caso fica neutro. O Joe Biden deve melhorar isso para os outros países, mas o Bolsonaro já defendeu o Trump desde o começo, né? Já escolheu um lado na eleição antes da eleição ser finalizada, então provavelmente isso aqui não abrangeria o Brasil, né? Então, assim, o alívio do câmbio, algumas coisas que podem significar ali, uma quedinha na bolsa se o Biden ganhar, uma queda talvez mais forte mesmo, mas em todos os cenários, volatilidade pra caramba e a coisa toda. Agora, na prática, né, pra que um investidor de longo prazo ali, Raul, você aqui, a gente fala sobre investimento só de longo prazo, tá? Aqui não tem papo pra trader nem nada disso, não é o meu foco, me desculpa se você é especulador, mas eu não me interesso por você por aqui, e sendo bem honesto mesmo, você pode procurar um canal que tenha mais de acordo com o seu perfil, né, pode fazer um pouco mais de sentido, porque a gente fala aqui de investimento pra longo prazo mesmo e tudo, senão toda vez você vai ter que ficar ouvindo, né, as coisas sempre focadas no longo prazo, e você tá ali pensando em especular, alguma coisa pode te influenciar negativamente, porque as leituras ali são muito diferentes para quem faz day trade ali, ou para quem faz swing trade, e para quem investe para 10, 20, 30 anos. O que eu vou falar agora, por exemplo, pode ser uma coisa péssima para você, se você decidir ser um especulador que executa isso, né? Eu acredito que é o seguinte, para o investidor de longo prazo não tem tempo ruim. Se as ações ficarem mais baratas e caírem durante algum tempo, que bom, porque a gente vai comprar mais barato. Se elas começarem a subir, a gente investe em renda fixa ali um pouco, aproveita esses momentos ali, né? Aproveita essa loucura que tá de impressão de moeda maluca ali, daqui a pouco a inflação deve começar a subir, as taxas de tesouro do mundo inteiro devem começar a subir de novo, a gente aproveita uma renda fixa e a gente investe para longo prazo. Se você escolher empresas que não sobrevivem a um mandato do candidato perfeito, né? Infelizmente, você não está investindo, você está especulando, né, amigão? Então, nesse sentido, eu penso o seguinte, para mim, não faz muita diferença quem vai ganhar essa eleição. Eu não me preocupo tanto com isso, porque eu não procuro ali momentos de ai, meu Deus, grande euforia do mercado, nem nada disso. Eu acho que se ficar barato é bom, se ficar mais alto é bom também, que estamos ganhando mais dinheiro, então não muda nada, né? Pra gente aqui que é investidor de longo prazo, o conservadorismo faz com que a gente durma tranquilo em qualquer cenário, pelo menos essa é a minha visão, tá? Agora, se você procura pontos de entrada ali, né, na bolsa americana, se você não investe no exterior ainda, pode ser que você encontrando um câmbio mais baixo ali, né, em um cenário onde as ações americanas se desvalorizem, não seja tão ruim pra você, talvez, torcer pro Joe Biden, né? Pode ser que, você não é americano, você quer mais é que se foda, né? Então, sendo bem honesto, é mais ou menos isso que eu queria falar pra vocês. Um beijão, desculpa aí pelo vídeo sem edição. Agora vocês vão me ver desligando a câmera, porque obviamente foi um vídeo sem edição e hoje tem live lá no Instagram, agora em @o Raul Sena.